Então, vamos começar pelo princípio, né, doutor? A gente sabe que a doença piloridal, o mais correto é falar doença piloridal. Por que que não pode falar, não é que não pode falar, por que que o mais correto seria falar cisto piloridal e perdão, doença piloridal e o que que é a doença piloridal? Pois é, então assim, o mais correto seria falar doença pilonidal, porque não é verdadeiramente um cisto. Um cisto seria uma cavidade, a princípio, totalmente fechada. E o cisto não é assim, ele é aberto, né? Ele tem uma comunicação ali pelos orifícios, aqueles pits, para a Uhum, pele, né? Então ele não é verdadeiramente um cisto. É uma doença que se desenvolve, assim, seria uma infecção, uma inflamação crônica da região ali entre as nádegas, né? A região interglútea. Só um instantinho que eu uhum. acho que caiu lá no YouTube, acho que agora vai. É uma inflamação, então, nessa região, né? Que vai criando uma cavidade. Né? Então, assim, existe uma cavidade ali, uma cavidade cronicamente inflamada, com bactérias proliferando, mas ela não chega a formar um cisto verdadeiro. Outras pessoas têm muitos sintomas de inflamação crônica, infecção local. Entendi. E, doutor, a doença piloridal, ela pode vir de outras partes do corpo, né? Seria o proctologista que também cuida dessas áreas, assim ou não? Pois é, isso é uma pergunta dificílima de responder. Sabe que já me procuraram por cistos Uhum, pilonidais em outras regiões. O uhum, coloproctologista tem formação em cirurgia geral também, né? Então, a princípio, poderia tratar em outras regiões. Mas a maioria dos coloproctologistas vai optar por tratar realmente só da região ali interglútea, né? Então, assim, depende da formação, da experiência de cada um, né, para tratar esse tipo de doença. Se não for o coloproctologista, aí fica difícil de saber quem que vai tratar, né, porque pode ser um cirurgião plástico, mas a maioria dos cirurgiões plásticos vão ter mais formação e atuar na área de estética, né? Pode ser um sim. cirurgião geral também, que tem experiência na área. O problema é que na área que é mais comum, que é interglútea, né, a gente vê assim que muitas vezes as pessoas não têm tanta experiência ou não estão tão atualizadas na doença, né? Eu fico imaginando na região que já é menos comum ainda, né? Como que É deve ser essa verdade, formação aí. é verdade. Você sabe que a gente teve dois casos muito assim atípicos aqui no canal, que foi um na coxa e um atrás da orelha, Sim, é né? verdade. Região mais comum, né, seria o couro cabeludo. A Uhum, coxa pode acontecer pela proximidade ali, área de dobra, né? Às vezes na uhum, mão também pode acontecer. Áreas de dobra em geral e que tem pelo ou que tem trauma por pelo ali, né? Isso pode vir a acontecer. sim. E Só dar um doutor, recado pro pessoal que está assistindo no YouTube, né? sim, Agora que eu acho que está tudo certo lá. A gente pode mandar os comentários, eu vou acompanhar os do YouTube, a por Deb favor, vai acompanhando os daqui do Instagram, tá? Para a gente per- tentar responder o máximo aí. Fiquem à vontade para mandar suas perguntas. perfeito. E doutor, quais são os fatores para a doença piloridal? Você diz fatores de risco? Isso. Olha, principalmente o trauma local, né? Então, assim, qualquer coisa que leve a um aumento de trauma naquela região ali, seja trauma no sentido de pancada, mas Uhum, também de ficar apoiado naquela região, esse tipo, né? Um trauma recorrente, contínuo. Então, aquela pessoa que tem uma postura ruim quando fica sentado numa cadeira, fica mais deitado na cadeira, apoiando em cima daquela região. Eu já ouvi de vários pacientes, né? Sente que a região fica até dormente ali depois de um tempo apoiado ali, né? Fora isso, alguns esportes que podem traumatizar a região. O tabagismo, a princípio, é um fator de risco também, uhum, né? Algumas doenças, igual teve um vídeo que eu falei, né, do aumento de prolactina, especialmente nas mulheres, mas é uma coisa assim que são estudos isolados que mostram isso, então a princípio ainda precisa de mais estudo, né? uhum. Tem um estudo que eu achei muito interessante, que é assim, pare de insultar seu paciente, eu acho que eu já te falei desse estudo, né? Eu amo esse Porque estudo. muita gente fala da questão da higiene local, né? E não tem comprovação, né? E você falar com a pessoa assim, você que não está cuidando da região, eu acho isso extremamente grosseiro, sendo que não tem uma comprovação científica disso, né? Sim, Então, assim, são fatores difíceis de comprovar. Fora isso, o verdade. excesso de peso, que também vai entrar naquela questão do trauma ali, né? Então, assim, vai criar uma conformação das nádegas, assim, ideal para a formação da doença, né? Seria o ideal, assim, no sentido ruim, né? Porque Isso. cria aquele vão ali que acaba
meio que tracionando, né, friccionando e trazendo os pelos para aquela região, né? E fora isso, o peso de ficar sentado em cima da região, né? Esse estudo é muito interessante, doutor, que quem realmente trouxe para o universo piramidal foi o presidente da Sociedade Internacional de Cisto-Piramidal, né? E ele fala muito disso, sobre a higiene, né? E a gente, quando é paciente, a gente meio que se ofende com isso, né? Porque a gente Lógico. precisa tratar da maneira mais correta, né? É verdade. Agora, uma coisa que é muito difícil, né, a gente que acaba vendo muito no consultório, né, é aquela orientação da depilação e como, assim, eu acho que as pessoas têm muito medo de afastar aquela região, medo de mexer naquilo, medo de Sim, sangrar, né, sim. mas é muito importante isso, né, quando for fazer a depilação, a retirada de pelos, afastar, olhar bem aquela região em torno ali, né, porque é ali que muitas vezes nasce aquele pelo que já está pronto para cair ali dentro, num eventual ruptura do pelo, né? Ou até essa fricção da região ali. É verdade. E, doutor, quais são as fases da doença? A gente sabe que existe a sintomática, a aguda e a crônica. Mas, assim, dá uma resumida, o que acontece nessas fases? Pois é, então a fase assintomática é bem isso, né? Aquele paciente que às vezes chega no consultório para um outro motivo, você fala, você já notou que você tem um cisto pilonidal aqui? Então a Uhum, pessoa não tem sintoma nenhum, né? Muitas vezes tem um pequeno orifício ali, ele é muito superficial, não vai causar nada. Essa pessoa pode passar anos com isso, nunca nem saber, né? Nem chegar a fazer um diagnóstico. Fica nessa uhum, forma quiescente, digamos assim, né? E uhum, a fase aguda seria aquela fase do abscesso, da inflamação, que é muitas vezes quando a pessoa vai procurar um pronto-socorro achando que é um furúnculo, achando que é uma espinha, um pelo encravado simples ali, como acontece em outras regiões, e pode receber ou não o diagnóstico. O pior é esse, né? Porque como é uma doença que é muito pouco falada, eu acho que é isso que é o mais interessante no trabalho que você faz, né? Que é informar as pessoas, né? Então, assim, muitas vezes eu já recebi pacientes, assim, que não tiveram diagnóstico, mesmo consultando várias vezes, em pronto-socorro, dermatologista, né? Então, assim, que não conhecem a doença em si, né? Mas muitas vezes é nessa fase que a pessoa recebe um diagnóstico. Aí ela corre lá para o YouTube, corre para o Instagram, e aí descobre alguma coisa, procura lá do cofrinho, né? E aí descobre alguma coisa sobre a doença e aí procura o atendimento especializado. E já tem aquela fase mais crônica que drenou esse abscesso, essa inflamação, muitas vezes vai formar aquela cavidade e aí fica com sintomas recorrentes, às vezes fica com alguma secreção, não fica inflamado como naquele momento do abscesso, mas muitas vezes gerando sintomas recorrentes, né? Nessa fase pode ter a formação de sinos, que seria mais ou menos o mesmo mecanismo de uma fístula, que tem um uhum, orifício de drenagem, uma passagem por baixo da pele, né? sim, Essas são as fases, né? entendi, doutor. Então, a gente está praticamente falando de uma bomba relógio. Sabe que eu falo isso muito, né, Deb? Eu acho assim, fístula e cisto pilonidal, né? As pessoas perguntam assim, doutor, é urgente operar? Eu falo, olha, urgente não é. Dá para conviver, dá para levar um tempo, mas é imprevisível. Pode ser, às vezes você está num momento assim, tranquilo, na sua cidade infecciona, e pode, às vezes você estava no exterior, sem plano de saúde, e vai ter que parar no hospital, né? Então, assim, realmente acaba tendo esse fator, igual você falou, de uma bomba relógio, porque a gente não sabe se vai inflamar ou quando vai inflamar. Tem gente que, igual eu falei, fica naquela fase inicial da doença que nunca vai se manifestar, nunca vai ter um abscesso, né? Uhum. Já fiz diagnóstico de pacientes, às vezes idosos, né, que viveram a vida inteira sem saber que tem, né? Nossa, Então, assim, por isso que eu acho que é da mesma forma que a fístula, né, que pode vir a formar um abscesso na mesma situação, né, sendo uma urgência, a pessoa não estando preparada. sim. E, doutor, eu vejo muito que o paciente com cisplatinal, não sei se outras patologias eles também são assim, mas eles são muito apegados a números, para taxa de recidiva, taxa de sucesso, o tamanho do cisto. Como que acontece essa indicação da cirurgia? O cisto muito pequeno, às vezes ele não é indicado a cirurgia, mas como que funciona isso, essa avaliação da indicação da cirurgia? Pois é, isso que você falou de números, é uma coisa assim que a gente tem que tomar muito cuidado com o número, né? Com o número a gente prova o que a gente quiser, né? Sim. Então, assim, você apresenta números ali, você pode ter um estudo que mostra 50% de recidiva, e tem estudo que mostra 50% de recidiva, né? E Uhum. eu ouço muita gente falando, às vezes até comentaram lá no canal, falando assim, não adianta operar porque vai voltar.
né? E Exatamente. não é assim, né? A regra é a cicatrização, por mais que seja uma doença que não tem uma taxa irrisória de recidiva. É uma doença que pode voltar. Igual eu falei, tem estudo que vai chegar nesse absurdo aí. Não é a regra, de forma alguma. Então, assim, pela revisão da Cochrane, né? Vamos pegar uma revisão de vários estudos, uma revisão sistemática que é feita com toda a metodologia, né? Vai mostrar em torno de 5 a 8% de recidiva. Então, 92, né, a 95% de cicatrização. Vamos pensar dessa forma. Então, assim, a gente tem uma alta taxa de cicatrização. Mas, de fato, é uma doença que pode voltar. E a indicação da cirurgia vai ser aquilo que a gente conversou, né? Assim, o ideal é que a gente faça um tratamento. O que assim, eu tomo como conduta minha, de experiência, né, e de acompanhamento de pacientes e de literatura também. Pegando aquele paciente que acabou de ter um abscesso, estava naquela fase inflamada, que drenou, seja espontaneamente ou que drenou cirurgicamente, vamos acompanhar esse paciente fazendo todos os cuidados possíveis para que Uhum. aquilo cicatrize. Mas mesmo que não cicatrize, a gente sabe que uma grande taxa de pacientes não vão ter cicatrização mesmo. Mas mesmo que não cicatrize, a gente está diminuindo a inflamação, diminuindo o tamanho do processo, a gente está dando chance de fazer uma cirurgia menor, né? Exato. De ter que operar uma área menor, se for o caso de ressecar o cisto, que hoje em dia, assim, eu faço pouquíssimas vezes, mas se for o caso, vai ser uma ressecção menor, né? Então, assim, tentar fazer todo o possível para que, sendo o caso de cirurgia, fazer o mínimo, caso não Sim, cicatrize. sim. Agora, já peguei pacientes com abscessos enormes no pronto-socorro. Por coincidência, eu estava de plantão, isso já deve ter uns 10 anos, mas eu fiz a drenagem, acompanhei no ambulatório, chegou lá tudo cicatrizado, né? Então, assim, tem essa chance de cicatrizar depois do processo agudo. Então, a gente não tem que ser muito afoito em operar. Eu tenho essa conduta, eu tento ser mais conservador, menos invasivo sempre que possível. Uhum. Sim. E, assim, procurar ajuda é o quanto antes é o ideal, né, doutor? Eu falo isso como paciente, porque eu demorei muito para tomar essa decisão de operar e eu, 4 anos da minha vida, eu fiquei naquele impasse. Vou, não vou? A doença sarou, não sarou? E quando eu vi, tipo, tava muito extenso, entendeu? Então, a gente sempre deixa o alerta aqui que o tempo é crucial para procurar ajuda, né? Para o tratamento Isso. adequado, né? Eu acho que é muito importante falar Eu sobre falo isso também, viu, Débora? Porque a gente não deve ter medo de procurar atendimento, né? isso. Ninguém vai sair amarrado lá, vai para o bloco cirúrgico correndo todo amarrado. Não, não é assim não, gente. Você vai no consultório, você vai ter uma orientação. Pode ser que você ouça do médico, fala assim, ó, eu indico cirurgia ainda na técnica aberta. Pode ser que você ouça isso. Você vai escolher se faz ou não, você pode procurar outro colega. Então, assim, mas se informe, né? Descubra se é isso mesmo, né? Quantas vezes a pessoa chega lá falando, ó, tem um cisto piramidal. Você vai ver, tem, na verdade, um outro tipo de cisto, tem Uhum. hidradeniite supurativa, tem É, outros quadros, né? E a pessoa estava achando que era aquilo, né? Então, assim, está fazendo uma conduta que não é a melhor conduta para a doença dela, né? Então, procura atendimento, conversa, ouve a opinião do médico, né? E decide depois o que fazer. Hoje em dia, não só nessa área, Deb, mas na medicina como um todo, né? Pelos uhum. novos códigos de ética que acabam sendo atualizados, né? Não com a frequência que a gente gostaria, mas que o paciente hoje em dia tem uma participação muito maior. Não é assim o médico lá falando o que fazer e pronto. Não é assim, gente. É O verdade. paciente, eu faço questão, até hoje eu postei aqui no Instagram um desenho, né? E isso é desenho que eu faço para os pacientes lá. Para explicar a doença, gente. Tem que entender, tem que participar, tem que escolher. Eu não É vou verdade. chegar e falar assim, ó, é cirúrgico, vamos pro bloco, acabou, né? Assim não. É verdade, doutor. Eu tenho como exemplo muito o prócto que me atendeu, que ele explicava assim maravilhosamente a doença, que antigamente, né, tinha os pastores que mexiam com as ovelhas e desenvolveram o cisto nas mãos, e eu fiquei encantada com aquilo. Por isso eu acho que eu estou aqui falando sobre isso com você, porque ele contribuiu muito com isso. Eu fiquei muito interessada sobre a história da doença e tal. É, Mas é importante procurar ajuda, né? é Sempre. verdade. Eu estou precisando fazer mais vídeos sobre isso também, né? Eu acho que é uma dessas histórias eu contei no primeiro vídeo há muito tempo, deve ter uns 5 anos já. Tá na hora de fazer mais, né? É verdade, doutor. E eu recebi uma pergunta muito interessante aqui, que eu acho que eu nunca fiz para você. Inclusive, até me incluo nessa pergunta, que é muito simples. Quanto tempo após a cirurgia pode pegar sol? Às vezes a gente está num pós-operatório tão extenso que a gente vive aquele universo. E eu vivi esse universo, sabe? Eu não botava minha cara na janela para poder pegar sol.
Então, pode ou não pegar sol? Como que funciona isso? É importante o sol? Enfim. Pois é, então, primeiro a gente tem que diferenciar o sol na ferida e o sol no restante do corpo. Sim, No sim. restante do corpo, a princípio, não tem nenhum problema. Agora, Uhum, sol em ferida, ele realmente ele tem uma agressão às células que estão cicatrizando, né? E pode uhum, atrapalhar a cicatrização. Então, o ideal é que não tome sol enquanto estiver no processo de cicatrização. A cicatriz tem várias fases. Ela vai ter uma fase inicial, que vai ter migração de células, uma fase inflamatória. Essa fase não pode tomar sol de jeito nenhum, vai atrapalhar realmente a cicatrização e pode piorar até aspecto de cicatriz. Depois a ferida vai fechar, vai ter migração de outras células. Depois vai ter os miofibroblastos, que são células que vão ajudar na produção de colágeno. E a uhum, última etapa é quando esses miofibroblastos contraem, que é quando a ferida normalmente vai diminuir de tamanho. Né? Então, uhum. uma ferida de 10 centímetros vai acabar com 7,5 cm, 7 centímetros, porque tem essa contração final. Todo esse processo demora de 4 meses, né, até um ano. Não quer dizer que a pessoa não possa tomar sol durante um ano, mas é importante observar a cicatriz. Enquanto tiver algum processo ativo de cicatrização, ela vai ter uma coloração diferente. Então, a ferida aberta, nem pensar. Aí depois ela passa por uma fase mais vinhosa, né? Mais aquele Uhum. cor de vinho mesmo. Depois vai ficando mais rosada, depois mais branquinha. Essa fase branquinha é a fase que finalizou o processo de cicatrização. Nessa fase não teria problema. Nas outras, enquanto tiver um processo ativo, o melhor seria não tomar. Então, assim, protege essa região, né? Não é que não possa tomar sol, mas assim, vamos evitar ficar deitado no sol, tomando sol diretamente na região. Sim. Tá? Então, isso serve mais ou menos para entrar no mar, na piscina. Isso também tem uma restrição, né, doutor? Mais ou menos, porque aí já muda um pouquinho. Porque normalmente quando vai entrar no mar, entrar na piscina, vai estar com uma sunga, com um biquíni tampando aquela região ali. Então, a princípio, não teria problema depois que já tem uma ferida fechada e que ela já ganhou uma certa resistência. Então, a gente tem que tomar cuidado com feridas iniciais. Porque Isso. a água, né, ela tem muito mais resistência. Quando entra na água, às vezes a ferida abre, né? Uhum. Nem gosto de contar uma história, mas quando eu estava lá no início da faculdade, eu tirei uma pinta. E aí resolvi, né? Pouco tempo depois vou nadar, né? A ferida abriu, aí ficou uma cicatriz horrível, né, no lugar. Então, assim, isso pode acontecer, ainda mais numa cicatriz que às vezes é grande, né? Então tem que tomar todo o cuidado, tá? Então, assim, realmente, piscina, mar, essas coisas, depois que a ferida estiver fechada e já tiver ganhado uma certa resistência ali. Então, naquela fase que a ferida já está mais rosa, clareando, né, a cicatriz ali, poderia, tá? Mas assim, ó, de jeito nenhum com ferida aberta, quando tiver ponto, aí não, isso vai prejudicar a cicatrização. Perfeito, doutor. Tem alguma pergunta do YouTube? Ou a gente Ah, pode tem seguir? algumas aqui, ó, perguntando se isso pode voltar, se isso significa que a cirurgia foi mal feita. Gente, não, tá? Não quer dizer que a cirurgia foi mal feita, né? Cirurgia de cisto pilonidal, eu faço esse paralelo com as fístulas, porque são doenças que têm muitas características em comum, né? Mas são doenças que podem voltar. A gente faz tudo certo, a gente faz todo o possível, usa a melhor técnica, estuda cada caso, mas pode voltar, né? Agora, tem alguns fatores que vão aumentar o risco da doença voltar. Então, uma doença muito extensa, com sinos, né, que está muito inflamada, esses fatores vão aumentar. E fora isso, o cuidado no pós-operatório, né? Então, deve tentar manter a limpeza local ali, logicamente, né, dentro dos parâmetros, igual de qualquer cirurgia, tirar os pelos que nascem em volta, porque um pelo que entra ali começa a gerar mais reação inflamatória. Deve evitar ficar sentado em cima da região, né, porque quando a gente assenta, além da tração que tem, a gente está empurrando o sangue para fora. Por isso que fica esbranquiçado quando a gente aperta alguma região do corpo, porque o sangue foge daquela região. E a gente está querendo cicatrizar e vai tirar o sangue que fornece oxigênio e nutrientes, como que É verdade, cicatriza? Né? é Então, verdade. assim, esses são alguns cuidados que vão diminuir o risco de voltar. E siga os cuidados de curativos, né? Então, assim, se está com ferida aberta, vai trocando os curativos no intervalo orientado, passa as pomadas ou toma um antibiótico orientado, né? Sempre que tiver úmido, tentar trocar curativo, secar. Sim. Eu tenho perguntas sobre isso, sobre curativos também, doutor. Mas me perguntaram aqui qual é o melhor método, aberto ou fechado? De revisão de literatura. Não é opinião, viu, gente? Isso é literatura médica.
pela Uhum. revisão da Cochrane, mostra que a cirurgia aberta é um pouco melhor em termos de resultado. Então, nós vamos ter aí 5% de recidiva e a outra tem 8%. Então, uma diferença pequena, né, se a gente for considerar tudo, para um pós-operatório que, em geral, é muito doloroso, muito demorado até cicatrizar. A pessoa tem que tirar tempo do trabalho, tem que tirar tempo de esporte, às vezes a pessoa é um atleta, né? Isso é que é muito complicado. Então, assim, é difícil de falar em melhor ou pior nessas questões. O pós-operatório, numa cirurgia menos invasiva, é muito mais tranquilo. Então, em geral, os pacientes, a gente controla o pós-operatório com dipirona, de vez em quando um anti-inflamatório. Então, a recuperação é muito melhor, a diferença é muito pequena em termos de resultado, né? E o tempo de afastamento do trabalho é muito diferente, né? Então, assim, uma ferida aberta, se precisa de muito tempo. Ela dói muito, tem que ficar trocando curativo com mais frequência, né? Então, assim, por isso que é difícil de responder essa pergunta. É verdade. Doutor, só uma curiosidade, aqueles pacientes, como eu, que tiveram má cicatrização pelo método aberto, convencional, isso está incluso na literatura para taxa de recidiva? Desculpa, Deb. É porque me mandaram a pergunta aqui, falando que para eu responder a pergunta lá do YouTube. Gente, eu estou respondendo, tá? Mas hoje eu só assisto Pilonidal, tá bem? E até um aqui falou que teve recidiva com técnica aberta. Mas desculpa, Deb. Pode repetir a pergunta? Eu queria só uma curiosidade, porque eu sou muito fã da literatura do Cisplaninal. Recentemente saiu um estudo muito legal alemão, mas eu não encontrei uma resposta para a minha pergunta. Eu queria saber se você já viu alguma coisa desse tipo. Que casos como o meu de má cicatrização estão inclusos na taxa de recidiva para técnica aberta? Essa pergunta ela é difícil mesmo, porque eu já vi inúmeras vezes isso, classificar como recidiva e, na verdade, é uma não cicatrização de ferida, né? Pode ser que seja incluso. É difícil de saber, né, se nos estudos eles incluíram isso ou não. Porque, assim, Não. o que a gente deve considerar recidiva? Um cisto que volta. Eu Uhum. já atendi vários pacientes que têm feridas abertas, grandes naquela região, e que não têm um cisto mais, eles têm uma ferida aberta. Né? Uhum. Então, assim, é difícil de dizer. Né? Pela literatura, às vezes os estudos não deixam claro exatamente, né, a metodologia, o que eles consideraram recidiva. Né? Uhum. Realmente isso aí é difícil de responder pela literatura. Entendi. E É doutor, até um dos grandes problemas, né, Deb? A padronização da literatura. Então, assim, quando a gente pega uma revisão sistemática, o que que é? Você vai fazer uma revisão de toda a literatura ali. Quando você pega uma meta-análise, o que que é? Agrupar vários estudos. Então, pega assim, como se todos os pacientes de todos aqueles estudos fizessem parte de um mesmo estudo. Aí, uhum. quando você pega, eu gosto de citar esse estudo da Cochrane, mas tem inúmeros exemplos, mas esse aí, o que que eles falam? Que a única coisa que eles conseguiram avaliar foi a recidiva. Porque os outros tipos de resultado, né, tipo assim, complicação, né, infecção, esse tipo de coisa, um monte de estudo não relatava. É. Né? Então, quando você pega e agrupa tudo, como você tira uma conclusão, se a maior parte dos estudos ou não relata, ou relata uma coisa diferente, usa um critério diferente. Né? Por isso que, assim, a gente vai vendo cada dia mais, né? Existem aí esses padrões, né? Tabelas, classificações e tal, né? E para tentar ver se unifica esses estudos, para a gente ter dados confiáveis, né? Senão vira questão de opinião, né? Uhum. Ah, eu acho que assim é melhor, eu atendo assim, entendeu? Vira o que a gente chama de grau D de evidência, né? Que é opinião de especialista, né? Uhum. Não é um estudo, é uma opinião. Exatamente. E, doutor, me fizeram uma pergunta a respeito da técnica aberta também. Se é normal a cicatriz ter pequenas aberturas após um ano da cirurgia pelo método aberto. A ferida ela tem que cicatrizar ou, porventura, pode ter alguns orifícios, alguma coisa assim? Pois é, então assim, numa técnica aberta, depende da área que foi retirada, né? O nosso Uhum. organismo tem uma capacidade limitada de cicatrização. Então, assim, para usar exemplos, né, só para ilustrar, né, um grande queimado. Às vezes a gente vê uma área de cicatrização que vai crescendo, 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 fica um meio da ferida que não fecha. A gente vê isso em pacientes que tiveram laparostomia, que é quando fica com a barriga aberta, num pós-operatório de trauma, pós-operatório grande, vai fechando, 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 o meio fica aberto. No pé diabético, também a mesma coisa. Porque o nosso organismo ele não consegue criar tecido indefinidamente. Não dá, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E aquele tecido de cicatriz é um tecido que tem uma nutrição ruim, uma vascularização ruim.
Então, assim, isso pode acontecer nas grandes feridas, ficar com áreas de fragilidade, que qualquer machucadinho demora a cicatrizar. Então, assim, um arranhão que na mão fecha de um dia para o outro, naquela região vira uma ferida, que não cicatriza. Agora, não estou falando que é o caso específico de quem mandou, né? Isso tem que ser avaliado para saber o que está acontecendo. Agora, pode ser também que ali tem alguma coisa que precise fazer uma curetagem, né? Os grandes cistos, às vezes acontece, né, de ficar uma área ou outra que precisa de uma curetagem, uma cauterização, alguma coisa assim. Entendi. E doutor, a gente, como é um grupo, né, muitos pacientes relatando as experiências, a gente meio que se compara com uma doença com a outra, um pós-operatório com o outro. E a pergunta que eu recebi, na verdade, já tem um tempo que eu recebi essa pergunta que eu faço para você. Todo cispo landau que é retirado, ele precisa ir para biópsia ou não necessariamente? Pois é, em geral, quando a gente tira alguma coisa, a gente manda de rotina, né? Mas, assim, tem vários fatores envolvidos nisso aí. Primeiro, que pode ser que não teve retirada de tecido. Então, se a gente fizer, por exemplo, o EPSIT, a gente não vai retirar tecido na maioria das vezes. A gente vai cauterizar, vai limpar, lavar e tal, mas não tira tecido. Aí, nesse caso, não mandaria. Fora isso, tem que ver se tem alguma suspeita, né, diferente daquilo. Se você tem um diagnóstico de certeza, numa área pequena, a princípio, né, você não tem nenhuma dúvida e tal, aí você vai considerar se o paciente não quer pagar aquilo, o custo disso. Tem várias questões a serem consideradas, mas assim, de rotina, quando a gente tira alguma coisa do corpo, a gente deveria mandar para análise, tá? Mas assim, no geral, a gente não tem surpresas, não. É muito raro ter alguma surpresa com o resultado de biópsia de cisto em específico. Que bom. E, doutor, outra pergunta que é muito frequente aqui no canal é: quem tem cisto landau pode fazer academia e qual o exercício não deve fazer? Pois é, então, como eu falei, que pode ter a ver com trauma na região, o desenvolvimento da doença. Quando eu falo pode, é porque assim, a literatura vai ser muito confusa, né? Não dá para definir bem, mas é um fator a princípio de risco. Fora isso, o trauma na região pode levar à inflamação também, né? Então, assim, ficar pressionando aquela região, dificultando a drenagem, traumatizando, pode gerar inflamação, esse tipo de coisa. Então, assim, o que eu recomendo? Que evite atividades que apoiem diretamente na região. Então, alguns tipos de abdominal, alguns tipos de pulley, esse tipo de coisa. Se a pessoa está com inflamação, aí mais importante ainda, que não apoie ali, né? Agora, bicicleta, é difícil dizer numa pessoa que está assintomática. A princípio, eu não vejo restrição se for um cisto pequeno, está assintomático. A princípio, a pessoa pode fazer, né? Então, assim, tem que só tomar os devidos cuidados. Lembrar que tem a ver com trauma, né? E, assim, os pelos ali na região. Tomar aqueles cuidados, né? Para fazer remoção. Sim. E, doutor, agora vamos falar sobre o curativo. Você sabe que o curativo aqui a gente não costuma falar muito, porque a gente entende que cada médico procto demanda, né, um tipo de curativo. Então, a gente tem muito cuidado em falar sobre o curativo aqui. Mas chegando aqui da escola. Oi. Tá, oi, pessoal. Aqui, ó, vai ficar. Oi. Curativo. Seria o ideal de fazer curativo por dia? Aí depende da ferida, né? Então, assim, se a gente tem uma ferida aberta, o que a gente deve fazer? Coloca o curativo ali com cuidado, usa pomada, alguma coisa que foi recomendada, e vai trocando de acordo com a necessidade. Agora, tem alguns tipos de curativo que são curativos de longa permanência, né? Então, nós temos curativos a vácuo para grandes feridas, alguns tipos, algumas placas, né, de hidrocolóide, por exemplo, que coloca ali, aí deixa. Então, nesse caso, a gente tem que seguir as orientações específicas daquele tipo de curativo. Agora, se estiver fazendo curativo com gás, com alguma pomada, coloca a gás ali, espera, deixa passando o tempo, não deve ocluir, né? Então, assim, o curativo a vácuo, ele é oclusivo, tem que fechar, porque senão não gera o vácuo ali, não gera a sucção que deve ter. Agora, se for um curativo aberto, colocando gás ali, não deve ocluir totalmente, não colocar plástico, nada assim, porque senão você está impedindo que saia a secreção. A gente não quer que acumule. Né? Uma coisa que eu falo muito com meus pacientes é o seguinte: tudo que vazar está ajudando. A gente não deve impedir drenagem da região. Então, vai colocando curativo ali. Ficou úmido, tá? Aquele curativo mais assim, empapuçado, né? Com a secreção e tal, aí vai trocando. As feridas abertas, em geral, elas são muito secretivas, né? Produzem muita umidade. Então, tem que trocar com uma frequência maior.
Ei, o papai tá na live. Aí vai trocando dessa forma, né? E aí sempre que sentir ali que tá muito úmido, troca. Sempre que começar a molhar a roupa também, troca, né? Agora, tomar só o cuidado, porque algumas feridas podem sangrar muito quando troca, né? Porque dependendo do grau de inflamação de tecido exposto ali, ficar trocando muito, né? Puxa aquela gaze, tira aquela camada que já formou de cicatrização, então isso vai gerando mais trauma. Então, assim, cada ferida é uma, a gente tem que olhar as particularidades de cada uma. Na hora de tirar o curativo, deve umedecer, pode usar um soro ali, né? Umedece aquela gaze, puxa com cuidado para não traumatizar dessa forma. Sim. E, doutor, aquele paciente que quer cicatrizar a todo custo aquela ferida, passando tudo na ferida, isso pode ser muito prejudicial para a cicatrização errada, né? Pode, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente passa, né? Porque tem, por exemplo, substâncias, vamos citar uma, né? O antisséptico, né? Tem alguns antissépticos que são citotóxicos. O que isso quer dizer? Que ele mata bactéria, ele mata fungo, ele mata suas células também. Que estão ali querendo cicatrizar, querendo te ajudar. Ó, vamos finalizar e cicatrizar isso aqui. Você passa aquilo, ele mata tudo. Né? Tem alguns desbridantes. Então, por exemplo, tem uma pomada, né? A Dermacerin, por exemplo. Ele é um desbridante não seletivo. Ou seja, você passa aquilo ali, ela está matando tudo. Para algumas situações é muito bom. Se a gente vai ter tecido de necrose, a gente quer isso. Mas se a gente ficar usando aquilo todo dia, a gente está atrapalhando a cicatrização. Fica mais tempo de ferida, fica mais difícil de fechar. Então, cuidado com esse passa tudo aí, né? A colagenase seria uma dessas? A colagenase, ela ajuda na renovação tecidual. A princípio, ela pode ser usada. Eu uso bastante em alguns tipos de ferida. Então, assim, quando a pessoa tem uma ferida que está um pouco mais lenta na cicatrização, né? Aí eu uso a colagenase, às vezes a colagenase com clorofericol, que é um antibiótico, para ajudar naquele tecido que às vezes está um pouco mais secretivo, está com tecido de granulação. Né? O tecido de granulação, a gente tem aquela cicatrização boa, aquele tecido vermelhinho, saudável e tal, e às vezes forma um tecido meio amorfo, um tecido molengo. Às vezes você vê assim, quando tem um buraquinho ali, você aperta assim, sai um tecidinho ali por cima, que produz secreção. Esse tecido a gente não quer, ele não ajuda, ele atrapalha a cicatrização. Então, nesse caso, esses desbridantes vão ajudar. Inclusive, no consultório, às vezes a gente usa uma substância, por exemplo, nitrato de prata, o ácido tricloracético, para fazer uma cauterização química desse tecido e permitir que volte a formar um tecido saudável. Entendi, doutor. E em relação a outros tratamentos para ferida, como o ozônio e a hiperbárica, também podem ajudar? Pois é, essa questão do ozônio a gente vê todo tipo de indicação, né? Agora, também muito ceticismo, né? Então, assim, da parte da comunidade médica, né? Eu já vi resultados muito bons com ozônio, né? Em alguns casos de cicatrização de ferida, muito bons mesmo, né? Em casos de dor mesmo. Eu cito até o meu exemplo. Eu tive uma ferida na mão aqui que eu senti uma dor que eu comecei a limitar o movimento da minha mão. Com a aplicação do ozônio, né? Então, assim, eu já tinha tentado outras coisas, não resolvia. A aplicação do ozônio resolveu a dor. Né? Hoje em dia eu não sinto dor nenhuma. Então, assim, pela literatura eu já vi algumas citações, mas não vi essa aplicação em específico, né? Então, assim, é difícil de opinar nessa questão, mas realmente já vi resultados bons. Questão da oxigenoterapia. Vai entrar naquela questão da nossa capacidade limitada de cicatrização, né, de circulação de sangue. Então, o oxigênio, né, vai chegar numa quantidade maior naquela região, permitindo uma cicatrização de ferida. Né? Então, feridas extensas, já usei, já teve resultado muito bom de alguns pacientes. Então, assim, a gente tem que ver a indicação, mas pode ser usado, sim. Pode ser achado. E tem alguma pergunta no YouTube? Aí eu posso continuar. Ah, tem muita gente que está falando aqui que eu não estou respondendo, mas, gente, vocês estão mandando perguntas que não têm a ver com o tema, tá? Vou mandar sempre no tema aí, ó. Quanto tempo demora para cicatrizar a ferida, né, gente? Essa pergunta é clássica, né, doutor? Quanto tempo é para cicatrizar a ferida no pós-operatório? Né? Seja qualquer técnica. A gente não tem como dar uma resposta exata para isso, né? Porque a cicatrização de cada pessoa é diferente, né? Mas o que a gente sabe é questão de tempo de afastamento do trabalho, né? Então, as técnicas menos invasivas, a gente tem um resultado muito bom em termos de volta ao trabalho, mais rápida, né?
Uhum. Mas lembrando, gente, que voltar ao trabalho é uma coisa, mas cuidar da ferida é fundamental, né? Então, assim, depende do tipo de trabalho, né? Então, assim, por exemplo, um piloto de avião, como é que você vai voltar e vai pegar um voo aí de 14 horas seguidas, sentado em cima da ferida? Aí, esse paciente tem que tirar um tempo maior do trabalho. Já uma pessoa que trabalha, levanta, não fica muito tempo assentado, pode voltar antes, né? Então, assim, o que tem é que ter os cuidados ali na região. Mas lembrando que uma ferida aberta vai demorar mais a cicatrizar no geral, né? Lógico, dependendo do tamanho da ferida. Sim. E doutor, aproveitando nessa deixa de método menos invasivo, o que seria o EPSIT, que você já está tão acostumado com essa técnica? O EPSIT seria o uso, então, de um vídeo fistuloscópio, né? Que é um aparelho, não sei, assim, se a maioria das pessoas conhece, mas as cirurgias por vídeo a gente precisa de uma câmera para a gente enxergar. Seja numa laparoscopia, a gente usa uma Sim. câmera mais grossa, e numa fístula a gente vai usar uma câmera bem fininha. No caso do cisto, é o mesmo aparelho. Então a gente usa uma câmera bem fininha, que é 4 milímetros, né? Bem pequenininho. Só que a gente tem que ter uma cavidade de trabalho. Então a gente tem que ver qual que é o melhor caso para a gente indicar. Tem casos que tem um cisto muito pequeno, um orifício muito pequeno, que realmente não é bem indicado, porque a gente não tem nem por onde passar o aparelho, né? E chegando dentro do cisto, a gente não vai conseguir ver muita coisa, porque é tão pequena a cavidade de trabalho ali, que talvez outra técnica, como o laser, fosse uma opção melhor. Então, o que a gente tem que ver cada caso o que é melhor. Mas, assim, nos cistos grandes, com trajetos, com sinos, né? Esses casos, o aparelho de vídeo ajuda demais, porque a gente consegue explorar bem a loja, cauterizar bem aquele tecido, a gente tem a opção de pegar pelos. Eu fiz até umas postagens aqui mostrando, né, como que a gente vê o pelo ali. Às vezes é um pelo que depois que a gente tira, é uma coisa tão minúscula que a olho nu a gente não veria. Porque o aparelho tem uma magnificação, tudo fica grande ali, a gente consegue enxergar bem. E a gente tem pinças, a gente tem escovas que a gente pode lavar, curetar, né? Então é uma técnica que ajuda muito para alguns casos. Entendi. E doutor, a gente sabe que todas as técnicas, nenhuma garante 100% de cura, né? Mas quais seriam as vantagens e desvantagens da técnica menos invasiva, tanto o laser quanto o EPSIT, enfim? Acho que a grande vantagem é o pós-operatório, né? Assim, em geral, igual eu falei, um pós-operatório que a gente controla na maioria dos casos com antipirona, se precisar um anti-inflamatório, é muito raro a gente chegar nos opioides no pós-operatório. Lógico que eventualmente precisa, um cisto muito grande, né? Vai ser a situação que a gente vai precisar. Mas, no geral, é um pós-operatório muito mais tranquilo. E Uhum. eu acho que uma grande vantagem é a possibilidade da gente explorar totalmente a loja e achar, né, pelo, corpo estranho, a gente vê áreas que a gente não cauterizou. Então, se a gente for fazer uma técnica que não seja aberta, né, o que a gente vai ter? A limitação de não enxergar lá dentro, né? Eu já fiz muito, né? Existe a opção da gente fazer técnica minimamente invasiva sem o vídeo, sem o laser. Já fiz muitos casos antes da gente ter essa tecnologia disponível. Mas assim, o que eu notei? Que depois que a gente começa a usar o vídeo, a gente tem certeza que não ficou nada para trás ali, né? Uhum. E é diferente do caso, por exemplo, de fazer isso às cegas, porque a gente vai palpando, mas uma loja, um recesso, isso a gente não tem como ter certeza, tá? Entendi. Mas Então, assim, todas as técnicas têm vantagens e desvantagens, né? A desvantagem que a gente vai esbarrar em geral vai ser o custo, né? essa diferença seria entre o laser e o EPSIT, né? Que o laser é mais manual e o EPSIT te dá uma visibilidade incomparável em Sim, relação a... mas também em técnicas, por exemplo, o Basic, né, que a gente faria uma Uhum. curetagem, técnica fechada, nesses casos também, né, comparando dessa forma. Agora, assim, se a gente não tivesse a questão do custo, né, será que a técnica de vídeo já não estaria mais difundida? Se todo mundo, todos os cirurgiões tivessem acesso e não tivesse o custo disso, né? Talvez essa técnica tivesse muito mais difundida, né? Então a gente ainda esbarra nisso, né? Quem sabe para o futuro isso vai caindo, né? Esse custo, logicamente, difundindo mais, tendo mais conhecimento, né? É verdade. Eu vejo muito isso aqui no canal, tanto de próteses que entram em contato comigo, até recentemente eu conversei com o presidente de um congresso que vai acontecer no Nordeste, e ele falou, Deb, a gente vai ter que incluir as técnicas menos invasivas porque a procura está muito crescente. Então, assim, eu acho que a gente está falando de uma nova era para a doença piloidal, sabe? Isso é muito É, importante. A gente concordo. tem
sim, diminuir o custo, né, do aparelho, enfim, mas acho que a gente está progredindo. Eu concordo. Eu acho que assim, à medida que for mais pessoas fazendo, esse custo cai, né? Não tem jeito. É verdade. E, doutor, vamos falar de depilação. Ele fala aqui, um paciente fala que ele fez a cirurgia dele em setembro e vai fazer 20 dias que ele cicatrizou completamente. Será que ele já pode fazer essa depilação a laser? Pois é, a depilação a laser, ela não vai ser feita na ferida em si, né? São nas bordas ali. Então, desde que a ferida esteja bem cicatrizada, a princípio poderia fazer. Uhum. Mas assim, gente, cada caso é um caso, né? Não dá para eu dar uma orientação específica. Desculpa. Não dá para dar uma orientação específica sem avaliá-lo, né? Então, assim, seria até antiético da minha parte. Então, assim, siga as orientações do seu médico, né? Vê o que ele fala, o que ele acha. Mas o que é importante? Que a depilação não é feita na ferida. Vai afastar, vai fazer nas bordas ali. É claro que a pontinha do laser vai variar, né? Mas alguns têm aí 1 centímetro, né? Quadrado, aquela ponta ali. Então tem que tomar um cuidado com a ferida, se ela estiver muito recente mesmo, né? Mas assim, tem que observar a evolução da ferida. Sim. E, doutor, para aqueles pacientes que têm um cisto, a depilação a laser, ela pode trazer alguma complicação ou até mesmo desencadear uma nova crise para esses pacientes? Olha, é difícil de responder isso, né? Porque a depilação a laser acaba sendo superficial ali, né? O cisto, muitas vezes, ele já passou da epiderme, já está no subcutâneo, né? Que não é, assim, é lógico, né? O folículo piloso vai estar ali naquela região da derme, mais baixo ali um pouco. Mas, assim, muito difícil disso acontecer, porque a depilação a laser vai ser mais superficial, né? Então, assim, queima o bulbo ali, né? Então, assim, acho muito difícil isso acontecer, mas em medicina a gente não fala nem sempre nem nunca, né? Porque, assim, eventualmente pode acontecer de ter um pelo encravado, isso desenvolver uma inflamação local, impedir a drenagem do cisto e via complicar. É difícil dizer, pode ser que sim, né? Mas não é via de regra de forma alguma, né? Isso seria uma exceção das exceções. Mas a depilação a laser, entre aspas, cura o cisto piloidal ou não? Pois é, então essa é daquelas questões que eu falei. A primeira vez que o paciente me procura, o que em geral eu vou passar, né? Aquelas orientações iniciais e vou acompanhar nos próximos 30 dias, vou fazer exame de imagem, se for bem indicado, porque muitas vezes a gente diminui muito a área de inflamação e pode ser que venha até a cicatrizar. Só que assim, não é, aí já não seria a regra a cicatrização, né? Porque se já formou a cavidade, já formou um epitélio, já, assim, o organismo já isolou aquela região do corpo, digamos assim, aí não vai cicatrizar. Mas ajuda na inflamação, por exemplo. Né? Então, assim, qual que é o cuidado que eu normalmente passo nessas primeiras consultas, né? Normalmente na primeira? É tirar os pelos, evitar o trauma na região, lavar a região durante o banho, deixa cair bastante água morna, lembrando que tudo que vazar dali de dentro está ajudando. Gente, cada cisto é um cisto, tá? Tem gente que isso não se aplica de forma alguma. Sim. Mas se tiver um orifício, né? Aí depois do banho, alguém olhar, porque não tem jeito a pessoa olhar aquela região direito, alguém afastar as nádegas, olhar. Se tiver um pelinho saindo ali, puxa com cuidado, com uma pinça. Porque o pelo, ele tem cerdas assim, né? Que vai entrando, vai fazendo igual um anzol. Ele entra, mas ele não sai, porque o pelo vai enganchando ali dentro. Então, às vezes, puxar aquilo ali com cuidado. Aquele pelo ali dentro tá solto. Por isso que vocês veem imagem de cirurgia, vídeo de cirurgia, puxa, sai aquele bolo de pelo. O pelo não está preso ali dentro, né? Então é só puxar com cuidado, que em geral ele sai sem maiores traumas, sem doer, tá? Mas tem que tomar esse cuidado. Então aí eu passo e é impressionante. Da primeira para a segunda consulta, em geral tem uma grande melhora. Se isso vai evoluir para uma cicatrização, pode ser que sim, pode ser que não. Mas é aquilo que eu falei. Se a gente diminui a área de inflamação, a área do cisto, depois quando a gente for operar, a gente opera uma área menor. É muito melhor, né? Ser uma ferida menor. Sim, é verdade, doutor. E em relação à tricotomia pré-cirurgia, o ideal é o paciente fazer isso ou ele pode ir para o centro cirúrgico? Como que você orienta isso aos seus pacientes? A gente que faz ou vocês fazem no centro cirúrgico a depilação? Eu oriento que não faça, tá? Então, assim, se fizer o laser, ótimo. Aí, beleza, aí deve fazer. Agora, a retirada dos pelos é melhor que não faça. Porque a gente tem que tomar todo um cuidado para a gente não traumatizar a pele também.
E tem estudos que mostram, não no caso específico do cisto, né, mas quando a gente faz uma raspagem de pelos, a gente causa trauma naquela pele e aumenta até o risco de infecção cirúrgica, né? Isso falando de feridas estéreis. Então, o ideal é que não faça, deixa para fazer no centro cirúrgico mesmo, tá? Agora, fazendo aqueles cuidados antes, né? Então, se é uma pessoa que já está fazendo aqueles cuidados, aí faz normalmente, né? Se já está tirando os pelos, aí mantém os cuidados. Eu digo assim, se não tomou nenhum cuidado, aí marcou a cirurgia, aí não é a hora de fazer antes da cirurgia, tá? Deixa para fazer no centro cirúrgico. Deixa eu fazer no centro cirúrgico. Eu estou falando sobre recidiva agora. O que pode fazer que a doença retorne e quais cuidados que a gente pode ter para que essa praga não volte? Se a gente soubesse todos os fatores, a gente estava feliz da vida, né, Débora? Mas a verdade é que risco de voltar existe, né? O que a gente pode fazer é cuidar adequadamente dessa ferida. Então, aqueles cuidados que eu falei. Evitar ao máximo apoiar a região, na região, aliás. Então, assim, ficar sentado num pós-operatório, ainda mais aquela postura sentado meio deitado, né? Aquilo é terrível para a ferida, né? Não vai deixar cicatrizar. Fora isso, tensão. Ferida com tensão não cicatriza. A gente vê isso em qualquer parte do corpo, né? Então, assim, o que revolucionou o tratamento, por exemplo, de hérnia? Foi a colocação de uma tela frouxa, que não tem tensão. Porque se tiver tensão abrindo a ferida, ela vai abrir. Não tem jeito. Então, não deixa tracionar. Não ficar inclinando muito para frente, agachar, né? Que é a posição que a nádega faz assim, vai abrir a ferida, vai prejudicar a cicatrização, né? Então, esses cuidados são fundamentais. Fora isso, remover qualquer sujidade, pelo, né? Trocar os curativos no horário certo, tomar as medicações. Tem casos que é indicado usar antibiótico, tem casos que não, né? Todos esses cuidados. Isso vai ajudar muito. Agora, vai ter recidiva em alguns casos, né? Vai acontecer. Né? Mesmo fazendo tudo certo. Né? A gente tem que aceitar isso. E é uma coisa que, pelo menos até esse momento, a gente não controla. É verdade. E, doutor, esses cuidados são para o resto da vida? A gente sempre vai ter medo do cofrinho? Pois é, né? Então, assim, depois de cicatrizado totalmente, é muito difícil de voltar, mas não é 100%. Né? Então, assim, muitas vezes as condições da região que eventualmente levaram a pessoa a ter o primeiro cisto pode vir a formar um novo cisto. Mas uma vez que a ferida estiver totalmente cicatrizada, pode levar a um estilo de vida normal. Só que tem coisas, né, que a gente não deveria fazer nem quem não tem cisto. Né? Então essa postura errada na cadeira, por exemplo, isso aí é para todo mundo, não é para quem tem cisto só. Para quem tem cisto isso é mais crítico ainda. Mas essa postura de ficar ali, por exemplo, quem assiste televisão na cama, e fica ali, ou com o laptop, então que é pior, né? Que você fica horas naquela mesma posição com o notebook no colo ali, aquilo é terrível, né? Então, assim, vai ser ruim para quem tem cisto e para quem não tem também. Então, assim, quando a gente fala, isso é um cuidado para o resto da vida, não, né? Se cicatrizar bem a região, não precisa ter a neura, né? Mas, assim, cuidado para o resto da vida todo mundo deveria ter. A verdade é essa. É verdade. O trauma justifica aqueles casos que o paciente não tem pelo, doutor? É difícil de dizer. Realmente, né, tem casos, e não são poucos não, que não tem pelo nenhum. É muito comum. Né? E às vezes o paciente pergunta no pós-operatório, tinha pelo lá dentro? Não, não tinha pelo lá dentro. Agora, quer dizer que nunca teve também? Não dá para dizer. Pode ser que tenha tido pelo em algum momento no desenvolvimento da doença, mas o que a gente sabe é que realmente tem uma proporção importante dos pacientes que não têm pelo. Né? E o que gerou isso é difícil de dizer. Né? Eu gosto de fazer paralelo com várias outras doenças, mas igual o paciente de hemorroida, por exemplo. Né? Que o paciente fala, oh, doutor, o intestino funciona bem, não tem história familiar, faz tudo certo, não sei o que, e tem problema de hemorroida. Né? Então, assim, é a mesma coisa no caso do cisto. A gente não vai conseguir definir todos os fatores que levaram ao desenvolvimento da doença. A gente sabe que é uma doença multifatorial, que tem esses fatores que a gente conversou, né? Mas, assim, tem casos que a gente não vai conseguir definir exatamente. Entendi. E, doutor, tem alguma pergunta aí ou eu posso continuar? Tem mais duas aqui. Deixa eu ver aqui. O pessoal falou que eu não estou escutando, né? Ô, gente, é difícil de responder todo mundo, tá? Mas, ó, tenta mandar pergunta no tema aí, hein? Tá perguntando questão de custo aqui, né? É aquilo que eu falei, né? Então, assim, as técnicas menos invasivas que usem material descartável ou material, tipo um vídeo e tal, vão ter um custo associado a isso, né? Então, o laser, por exemplo, é um laser de fibra que é descartável e que vai ter um custo dele. O caso do vídeo, né?
o aparelho em si é um aparelho caro. Hoje em dia a gente tem acesso, por exemplo, ao uso assim, por aluguel, né? Então, que vai ter que ser repassado para o paciente, não tem jeito. Então, tem um custo associado a isso, né? Então, se for ver a técnica aberta é mais barato, não usa material, né? Então, assim, vai ter esse desconto. Mas também tem outros fatores envolvidos, né? Centros urbanos, tudo isso vai influenciar o custo. É muito difícil de falar de custo num país continental, né? Vai variar demais. É verdade. E doutor, em relação àquele paciente que tem uma fístula, um trajeto, essa fístula ela pode ter comunicação com o ânus, pode ser uma fístula anal com comunicação com o cóccix. Como diferenciar isso? Claro Já chegou essa pergunta aqui, ó. Esse cisto é o mesmo que fístula? Chegou até agora. A pergunta é: trajeto do cisto anal pode vir até o ânus? Pois é, olha, nunca vi. O único caso que eu vi que tinha descrito na ressonância que tinha comunicação com o ânus, na cirurgia a gente viu que não tinha. Então, assim, são doenças diferentes. A fístula perianal vai se originar a partir de glândulas do ânus e que vai drenar para a pele. Existem trajetos, assim, dos mais diversos. Tem fístulas que vão ter 5 orifícios drenando na pele. Tem fístula que vai ser um trajeto simples e direto ali. Então, pode acontecer de um trajeto direcionar para a região próxima ao cóccix, né? Não vai pegar o cóccix em si, mas vai ser próximo ali, dando a parecer que seja um cisto. Mas, em geral, no exame clínico, a gente consegue diferenciar os dois quadros. Se não conseguir, com o exame de imagem, em geral, a gente consegue. Em último caso, a gente poderia operar, sondar o trajeto, a gente usa um estilete, que parece uma agulha de crochê, só para vocês imaginarem, mas só para entender. Que a gente passa por dentro daquilo ali, se ele for para o ânus, ele é uma fístula perianal. Se ele não for, se ele for para cima, tenderia mais a ser o cisto, né? Lógico que podem existir outros diagnósticos além desses dois aí, né? Então, assim, são doenças diferentes. Nunca vi comunicando um com o outro, mas poder acontecer, pode. Porque imagina que a fístula achou um trajeto até a pele. O que impede ela de achar um trajeto até um cisto? Pode acontecer, né? Mas são doenças diferentes, origens diferentes, tratamentos diferentes, tá? O que às vezes a gente vai usar é o mesmo tipo de aparelho, né? Mesmas técnicas assim, internas do cisto, mas são coisas diferentes. Sim. Eu perguntou aqui se no EPSIT é removido o cisto. Eu ia perguntar. Eu vi ele. Não, viu? Não é removido o cisto. Então, assim, o que seria remoção, né? Seria a exérese, seria a retirada. Então, imagine o seguinte, tem um orifíciozinho na pele, a gente corta em volta dele e vai dissecando aquilo ali, assim, tirando totalmente. Isso seria a exérese ou exérese, tanto faz a pronúncia. E a retirada, aí vira uma cavidade, um buraco ali, né? Uma loja grande que a gente tem que definir o que faz com ele. Vai fechar primariamente, que não é uma opção em geral muito boa, porque a taxa de recidivo, de abertura da ferida seria maior. A gente pode fazer retalhos para cobrir aquele grande defeito que gerou, ou deixar aberto ali para cicatrizar, né? No EPSIT e outras técnicas, por exemplo, o laser, a curetagem, base, com essas técnicas, a gente não faz a retirada do cisto. Nós vamos tentar o quê? Destruir o epitélio, né, que seria a pele por dentro do cisto, ou pelo menos escarificar, ou seja, reativar as bordas daquilo ali, né? Fazer com que o organismo queira cicatrizar aquilo. Porque, assim, para o nosso organismo, né, digamos que fosse uma mente pensante ali na cicatrização, aquilo ali está isolado do corpo, criou uma camada por dentro que isolou aquela região. Para ele agora, ó, tanto faz se aquilo ali está ali ou não. Para a gente, não. Para a gente aquilo incomoda. Então, a gente criando o desejo de cicatrizar da região, digamos assim, só para ficar fácil de entender, o organismo vai querer cicatrizar aquilo ali, vai gerar um processo cicatricial ali. Então, esse seria o princípio dessas técnicas. A gente destrói esse epitélio e o organismo começa a cicatrizar aquilo ali. Tá? Então, seria mais ou menos isso. E a gente, nessas técnicas, vai tirar todos os fatores inflamatórios. Então, assim, tecido de granulação, pelo, resíduo, secreção, a gente vai lavar, vai curetar, vai cauterizar, tá? Então, por isso que a região vai querer voltar a cicatrizar, digamos assim, né? É estranho falar assim, né? Mas só para ficar claro o que a gente está querendo fazer com aquela região ali. Por que teria uma taxa de sucesso boa?
Sim. E, doutor, essa pergunta aqui é muito frequente. Depois da cirurgia, mesmo que seja tudo bem, a gente sente um incômodo muito grande na região. É normal? A gente precisa se preocupar com isso? Pode ser por fibrose, alguma coisa assim? Pois é, toda cirurgia gera cicatriz, né, gente? Não tem jeito. A não ser que seja tão superficial a Uhum. ponto de renovar só a epiderme. Mas toda cirurgia de cisto, toda cirurgia que tem corte gera uma cicatriz. Quem tem uma cicatriz no corpo sabe que aquele tecido nunca voltou a ser normal, né? Aquele tecido ele tem uma alteração de sensibilidade, ele dá uma certa aflição. Quando você mexe nele, ele traciona tecidos mais profundos, né? Então tudo isso gera um desconforto, né? E fora isso, até atendi semana passada um caso bem assim, o paciente já fez 2 cirurgias, tirou grande quantidade de tecido, o que ficou ali? Só tecido cicatricial. Então ele tem uma nádega, tem a outra e um grande tecido cicatricial no meio. O que acontece? Logo embaixo você palpa o cóccix, você palpa o sacro, né? Que é aquele ossinho ali. Então isso fica muito superficial. Quando a pessoa senta, aquilo ali está encostado ali, está em contato com a cadeira. Então fica desconfortável mesmo, né? Então, assim, isso vai acontecer em cicatrizes variadas, né? Mas numa cicatriz mais extensa, pior ainda. É verdade. Eu sinto bastante, viu, doutor? Pois Esse é. incômodo. Para finalizar, doutor, qual seria a melhor, ou se tem algum exame melhor de imagem para poder detectar o cisto? Pois é, né? O exame que a gente mais vai usar, em geral, vai ser a ressonância, mas tem a opção de ultrassom, tomografia, depende do caso, né? A ressonância para essa região da pelve ali é um exame muito bom, né? Em geral, vai dar informações importantes para a gente. Mas nem todo caso precisa de exame de imagem. Às vezes é uma doença que é facilmente palpável, né? Uhum, Superficial, nem uhum. sempre precisa, né? Sim, Mas é importante, se a gente achar que tem alguma dúvida, que peça um exame, defina bem ali trajetos, né? sim. E, doutor, só mesmo para complementar isso tudo, eu queria saber onde você está atendendo. Eu sei que a gente conversava muito sobre os atendimentos em São Paulo, né? Já tem mais de um ano que você está em São Paulo atendendo. Onde você está atendendo por lá, em Belo Horizonte? Pois é, eu atendo em Belo Horizonte e São Paulo, tá? Eu atendo em São Paulo nas quartas-feiras Uhum, e em Belo Horizonte nos outros dias. Tá? Eu atendo São Paulo, opero São Paulo, Belo Horizonte também. Belo Horizonte fica mais fácil, assim, a minha logística, né? Tem mais uhum. dias. Mas estou lá firme e forte. Que bom, doutor. Eu te agradeço muito por estar aqui novamente. Você já é de casa. E a gente vai fazer mais vezes. Eu não sei se você tem mais perguntas da galera aí do YouTube, mas aqui a gente já concluiu as nossas dúvidas. Não, acho que foi isso mesmo. Acho que tivemos até um probleminha com o YouTube aqui, que a imagem travou em algum momento aqui. Mas é difícil acompanhar as duas coisas, né? Acho que o pessoal deve ter ficado meio chateado lá. Mas, ó, depois a gente combina uma live lá no YouTube também, né? Para Perfeito, compensar quem acabou não conseguindo ver tudo. perfeito, doutor. Estou sempre à disposição e eu adoro trazer você aqui porque você esclarece muito as nossas dúvidas. Obrigada, Obrigado, viu? viu? Até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Tchau, Tchau. tchau.